Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após um acidente na 277. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o resgate. Por volta das 2h30 da tarde desta segunda-feira, um grave acidente foi registrado no quilômetro 34 da BR-277, sentido à capital do estado. 2 caminhões, incluindo esse aqui, que ficou totalmente destruído após essa colisão. As primeiras informações que a nossa equipe de reportagem obteve aqui no local, até mesmo por populares que estavam passando aqui nessa situação, é que este caminhoneiro teria colidido na traseira de um outro caminhão, que neste momento se encontra até aqui mesmo perto. É um caminhão basculante que está a alguns metros do local do acidente. Rapidamente, populares auxiliaram a retirada da vítima, antes mesmo da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. A princípio, a gente ter sido acionado para um acidente envolvendo 2 caminhões aqui na BR-277 no quilômetro 34. Com a chegada das equipes aqui, a vítima já estava fora do veículo e a gente começou a prestar o atendimento à vítima. São poucos metros, de fato, onde este caminhão parou após essa colisão. Porém, a gente vai se aproximar e ver ali como ficou a traseira também deste caminhão após essa colisão registrada na tarde dessa segunda-feira. Se por um lado, este primeiro caminhão ficou totalmente destruído, esse aqui a gente já acompanha, que teve poucas escoriações. A gente vê que poucas peças foram danificadas deste caminhão basculante, que acabou recebendo impacto diretamente aqui, em sua traseira, quebrando apenas um desses eixos aqui na traseira deste caminhão. Logo ao lado deste caminhão, que foi o segundo envolvido neste acidente, está aqui, ó, a parte da frente do primeiro caminhão, que é um Volvo. Neste caminhão estava um motorista de 33 anos de idade, que, segundo as primeiras informações, foi retirado deste caminhão em estado grave. Após praticamente 1 hora de atendimento a esse motorista de 33 anos na ambulância do Corpo de Bombeiros, nesse exato momento, o Falcão 8, também do Corpo de Bombeiros, transfere esse motorista para a cidade de Paranaguá. O destino, o Aeroparque. Posteriormente, ele será levado para o Hospital Regional do Litoral por uma outra ambulância do SAMU. Tendo em vista que a vítima já estava fora do veículo ali, né, foi sinalizada e isolada a via ali para dar segurança às equipes, tá? O pessoal da ambulância realizou o atendimento à vítima, colocaram a vítima dentro da ambulância para uma melhor avaliação da mesma. Em Paranaguá, o processo foi rápido, porém, na chegada da aeronave, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes do SAMU ficaram por aproximadamente 30 minutos, tentando restabelecer a vítima, que posteriormente foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral. Pois é, muito triste, né? De chamar o Michel, que está com o Emerson, para atualizar essa informação que, lamentavelmente, é a pior possível, né, meu querido? Boa tarde. Exatamente, Tony. A pior atualização possível a respeito dessa situação do acidente envolvendo 2 caminhões no quilômetro 34 da BR-277. Tony, então, muito boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. E, Tony, essa reportagem que a gente acabou de ver aqui, ela será atualizada agora, né, Tony? A gente acompanhou essa situação, eu estive no local com o cinegrafista Emerson Menino, nós acompanhamos toda a operação, né, todos os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, também que foram a essa situação, né, desse acidente no quilômetro 34. E infelizmente, Tony, como a gente viu na reportagem, essa pessoa, então, o condutor deste caminhão, foi transferido aqui para a cidade de Paranaguá pela aeronave 8, Falcão 8, então, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, então, do Corpo de Bombeiros, transferido
transferida aqui para o Aeroparque, onde já estava esperando uma ambulância do SAMU, que levaria também esse paciente ao Hospital Regional do Litoral. Como a gente viu, então, por mais de 30 minutos, essas equipes, né, esses paramédicos do SAMU, tentaram ali reanimar essa vítima. Conseguiram, então, reanimar a vítima que estava passando ali por uma parada cardiorrespiratória e, posteriormente, transferida para o Hospital Regional do Litoral. Porém, Tony, ainda no começo da noite de ontem, o dia ainda deste acidente, a gente teve a confirmação de que a vítima, agora identificada como Bento Marques, de 57 anos de idade, acabou indo a óbito, então, no Hospital Regional do Litoral. Não resistiu aos ferimentos após toda essa situação, após todos os trabalhos das equipes também do Corpo de Bombeiros. Inclusive, Tony, na reportagem eu digo que é um motorista de 33 anos de idade. Essa foi a primeira informação repassada pelas equipes ali do Corpo de Bombeiros. A gente teve a confirmação de que se trata de um homem de 57 anos de idade, condutor deste caminhão. Ele que era morador da cidade de Ramilândia, no oeste do Paraná. Por isso, ainda ontem à noite, tanto a Câmara Municipal de Ramilândia quanto a Prefeitura Municipal também emitiram notas de pesar, visto que o Bento Marques, este homem, então a vítima desse acidente, era esposo de uma aposentada, de uma servidora aposentada da Prefeitura de Ramilândia. Por isso também houve a comoção por parte da Câmara Municipal e também da Prefeitura do município após a confirmação de sua morte. A gente teve também a confirmação por parte do Hospital Regional do Litoral e divulgou também nas nossas redes sociais ainda ontem à noite, Tony. O detalhe é que foi na subida da serra esse acidente, né? Normalmente é mais ou menos nesse quilômetro, mas na descida. Esse acidente foi na subida. Eu, sinceramente, fico muito triste quando vejo um caminhoneiro perdendo a vida, porque é uma profissão danada, difícil. Eles se ferram pelas rodovias brasileiras, muitas sem a menor condição. Tem rodovia no Brasil que é preciso ter auxílio de trator para eles poderem passar, e outras regiões que o pessoal viaja ficam em cima de embarcações, às vezes dias, para chegar no seu destino, né? Cidadão trabalhando para levar o sustento para casa, acontece uma tragédia dessa, a gente lamenta profundamente aí. E o detalhe, Michel, é que realmente o acidente foi na subida da Serra do Mar, né? Exatamente, Tony. É algo que será investigado também pelas equipes da polícia, viu, Tony? Nós estivemos no local, no quilômetro 34. Como você disse, é a subida já ali, o pé da serra praticamente, após já a cidade de Morretes. E, Tony, chama atenção de fato por ser subida. Quem conhece a Serra do Mar sabe que ali, entre o quilômetro 32 e 34, há uma descida e uma grande curva ali, que seria a primeira curva já no pé da serra. Porém, naquele trecho ali onde esse acidente foi registrado, é subida sim. Inclusive, né, conversando com as equipes do Corpo de Bombeiros, ontem à tarde lá no local desse acidente, a gente recebia a informação ali que diversas linhas de investigação podem ser tomadas até mesmo ali naqueles primeiros minutos após o acidente. Será que esse motorista de 57 anos de idade sofreu um mal súbito? Será que ele acabou dormindo também ao volante? Inclusive, uma outra situação que foi tida ali pelas equipes do Corpo de Bombeiros é que após dormir ou então ter um mal súbito naquela localidade, o motorista pode ter acelerado o caminhão ali com o peso do corpo. Por isso, acabou colidindo com outro caminhão que, como a gente mostrou na reportagem, é um caminhão basculante, um caminhão bastante pesado também, e o impacto foi muito forte, Tony. Esse caminhão estava em alta velocidade, mesmo na subida ali do quilômetro 34. Todas as causas serão apuradas, mas o que se sabe é isso, Tony. Um caminhão que estava em alta velocidade. Só não se sabe agora, Tony, por que este caminhão atingiu uma alta velocidade naquela região de subida, que costumeiramente os caminhões não atingem uma alta velocidade. Mas mesmo assim, todos esses fatores, todas essas situações serão investigadas agora, visto que as equipes tentam agora solucionar como aconteceu esse acidente, que infelizmente vitimou de forma fatal esse motorista de 57 anos de idade, Tony. É possível mesmo mal súbito, a pancada foi muito forte. A cabine do caminhão ficou destruída, né?
Não tem o que fazer. E outra imagem que impressiona, que chama atenção, é a dedicação dos bombeiros na tentativa de salvar a vítima, e aquela manobra que aparece eles ali dentro do helicóptero fazendo, é uma manobra que cansa muito. Normalmente a gente vê isso em casos de afogamento, e ali tem 3, 4, 5 salva-vidas que vão fazendo o rodízio para não parar aquela manobra, porque é muito cansativa, e eles desesperadamente tentando salvar a vida do caminhoneiro com toda a dedicação, profissionalismo. Lamentavelmente não deu certo, né, Michel? E, Tony, todo esse trabalho de tentar salvar a vida deste caminhoneiro começou lá mesmo, no local do acidente. Inclusive, estavam passando outros caminhoneiros, outros populares pela região, quando viram que o acidente aconteceu. Tony, a cabine ficou totalmente destruída. E segundo informações de pessoas que viram esse acidente e conseguiram tirar, inclusive, esse motorista de 57 anos de idade da cabine, é que a parte de uma das portas estava travando a perna, inclusive o volante também deste caminhão travando ali a perna deste condutor deste caminhoneiro. Mas mesmo assim, antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram retirar esse caminhoneiro, conseguiram retirar esse motorista do caminhão. Rapidamente as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram, e também a paramédica, né? A primeira médica do Corpo de Bombeiros que chegou nessa situação já acionou então o Falcão 08, porque já tinha ali uma probabilidade de hemorragia interna neste caminhoneiro, algo que foi confirmado minutos depois. E, Tony, por cerca de 1 hora, as equipes do Corpo de Bombeiros tentaram então estabilizar essa vítima dentro da ambulância, para aí sim, em segurança, colocá-la no Falcão 08 e trazê-la aqui para a cidade de Paranaguá. Então, Tony, foi toda uma logística, todo um trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Primeiro em estabilizar a vítima no local, levá-la para o helicóptero e trazer aqui para a cidade de Paranaguá, que infelizmente ao chegar aqui em Paranaguá, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então, neste momento, Tony, foram mais 30 minutos tentando reanimar a vítima. Conseguiram, as equipes do SEAT que já estavam aqui, conseguiram reanimar a vítima, que foi transferida para o Hospital Regional do Litoral. Porém, Tony, desde minutos após esse acidente, a gente conversando com o Corpo de Bombeiros, conversando com os policiais que viram toda aquela situação, falaram que era muito difícil mesmo, porque esse caminhoneiro estava bastante ferido. E também aquela hemorragia interna, que antes era uma suspeita, foi confirmada cerca de 10 minutos após a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e os médicos também. Então era bastante difícil mesmo a situação, e infelizmente acabou terminando na morte deste caminhoneiro. Mais uma vítima do trânsito, mais uma vítima que perde a sua vida no trânsito aqui no litoral do Paraná, desta vez no quilômetro 34 da BR-277. E trabalhando, né? A gente lamenta. Obrigado, Michel e Emerson, trabalhando, cidadão trabalhando, e acaba perdendo a vida de uma forma tão violenta aí como a gente viu, o caminhão destruído.